tradição, e nós tivemos o prazer de poder estar ao seu lado nesse momento e saber por que então ele realmente tem a sua imagem preservada até os dias de hoje, até hoje com uma espécie de provocação, como inclusive nós podemos ver hoje num evento que vai acontecer aqui, onde as pessoas estão realmente se libertando de tudo aquilo que as tradições nos deixaram, tentando mostrar para o mundo que existe uma música muito nova ainda e muito diferente, e muito provocadora e cheia de emoções, as mais curiosas e as contra-emoções, num mundo para a gente fazer. Então, é um prazer estar aqui, uma emoção muito grande, e vamos manter viva a ideia de Gilberto Mendes. Ele não precisa de nós para isso, porque ele é um gênio que realmente fez uma música que vai ser eternizada, mas nós estamos aqui para contribuir para isso. Passa a palavra para o Lívio, contar um pouquinho da sua experiência com o Gilberto. Oi, boa noite, é um prazer estar aqui, né, junto com o Júlio, com o Arrigo, com o Guga, com o Márcio, trazer um pouco disso que o Júlio Medalha estava falando, que é esse perfil do Gilberto de estimular as pessoas. Isso é uma coisa muito rara no nosso meio, né? O Júlio também é uma figura importante nisso, sempre estimulou os compositores, eu mesmo sou exemplo disso, quer dizer, sempre tentou levantar o ambiente musical, tentou tornar o ambiente musical mais vivo, mais efervescente, né? Isso é muito importante, porque a gente nada contra tudo e contra todos, então, quando a gente tem uma figura que possa apoiar, é muito importante. E o Gilberto, certamente, dedicou grande parte da vida dele aos outros compositores, aos músicos, e esse empenho dele em fazer as coisas acontecerem, né, também através do Festival Música Nova, foi muito importante para muita gente que está aí criando e fazendo, né? Então eu queria destacar essa característica do Gilberto, que é única, de um compositor que gostava de compositores. Ele não brigava com os outros compositores, ele não criava pinimbas, não criava disenções, ele agregava, né? E isso era uma característica muito pessoal dele, de agregar, de trazer junto, de estimular e fazer, venha fazer, não é? Músicos que estavam começando, né? E sempre essa generosidade em abrir o espaço para quem estava começando e que não tinha ainda tido um espaço para desenvolver um trabalho mais abrangente, né? É uma felicidade muito grande estar aqui nesse momento, né, com músicos e pessoas que eu admiro muito, né, que há tempos já venho me aproximando, estudando e criando algumas parcerias. Inclusive eu comentei com o Júlio no começo, eu já havia comentado antes, que uma semana depois da morte do Gilberto Mendes, eu tive um sonho, um segundo sonho com o Gilberto. E aparecia assim, eu estava num lugar infinito, escuro, né, assim como o espaço, né, infinito, e o Gilberto de repente aparece assim do meu lado, cantarolando uma melodia no meu ouvido. Quando eu olho para frente, eu vejo um maestro assim, regendo o silêncio, um infinito, né. Quando eu acordei, eu não me lembrava nem da melodia e nem de quem era o regente que eu tinha visto. Isso eu fui me lembrar uma semana depois, veio a melodia, assim, do nada, e eu consegui reconhecer o Júlio Medalha, né, como regente, né, esse imaginário coletivo, né, que de certa maneira o imaginário ou inconsciente coletivo ele não é feito apenas dos sonhos, né, mas da obra também desses grandes artistas aqui que ajudam a compor esse imaginário, e como o Gilberto também a incentivar outros artistas, não só músicos, mas de outras áreas também. Todos aqui são bem ligados ao Gilberto, né? A obra, a vida, cada um tem bons momentos para serem lembrados, e esse é o momento não só da lembrança, mas principalmente da celebração. E a melhor maneira de se celebrar Gilberto, eu acho que é justamente criando, né? Tentando desdobrar assim, o seu legado. Agradeço a presença de todos. Obrigado.
Obrigado, Márcio. Boa noite, prazer estar aqui. O Gilberto Mendes é impressionante, né? A importância dele no panorama da cultura brasileira, século XX, começo do século XXI, é impressionante. Como ele repercutiu em mim, né? Eu morava em Londrina, a gente não tinha muito acesso, não tinha nada, né? Você não tinha acesso, não conhecia as coisas, né? Nada de música contemporânea, ainda mais brasileira. E eu me lembro que eu vi numa revista, não sei se foi numa Visão, um compositor que um halterofilista carregava uma modelo, a peça era essa, né? E eu fiquei muito impressionado com isso. Eu e o Mário, que depois veio a compor comigo, claro, de Cordilo, né? Isso foi nos anos 70, 69, 70, 71. E eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar do Gilberto Mendes, se eu não me engano, foi através do Júlio Medalha, no Balanço da Bossa. Eu acho que ele mencionava o Gilberto Mendes, não tenho certeza, mas enfim, o Balanço da Bossa, com esse artigo que eu falo do Júlio, foi o meu arcabouço teórico para fazer o Clara Crocodilo, vamos dizer, para aproximar essa coisa da música moderna e contemporânea da música popular, né? Foi lendo o Balanço da Bossa que eu vi essa possibilidade desse caminho. Muito obrigado, Júlio. Você, Augusto. E eu me lembro que eu fui assistir um concerto do Coral da USP quando cheguei em São Paulo, e eles cantaram um moteto, né? O Toma Coca-Cola, né? Beba Coca-Cola, tome Coca-Cola. Aquilo era demais, né? Era demais. E o Gilberto, ele tinha uma aproximação com a música popular, sabe? Era o que a gente queria. O pessoal da minha geração, que foi formado cultuando a música popular, porque a gente tinha naquele momento criadores extraordinários surgindo, né? Tipo Caetano, Chico Buarque, né? Paulinho da Viola, Gil, Milton Nascimento, Edu Lobo. Você tinha gente muito boa surgindo naquele momento, né? E a gente tinha esse interesse pela música popular, sabe? E os compositores de música erudita não entendiam isso, pouquíssimos entendiam isso. Que tinha coisa interessante, inteligente, legal, muito significativa na música popular, né? E o Gilberto é um dos caras que estava do nosso lado, né? Era da nossa turma, ele gostava. Infelizmente eu não estudei com ele quando ele começou a dar aulas na USP. Eu já havia abandonado o curso, né? Mas e depois eu estive aqui em Santos gravando um programa, Supertônica. Estive na casa dele, ficamos bastante tempo conversando. Cara espetacular. E o livro dele maravilhoso também, um livro onde aí você percebe bem, quando você lê aquele livro, você percebe bem o contato que ele tinha com a vida cultural da cidade e como ele entendia a cultura popular, como ele entendia a cultura de massas, né? Como ele entendia isso, né? É muito legal. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui. Eu conheci o Gilberto Mendes quando eu tinha 6 anos de idade. Eu morava aqui em Santos, minha mãe cantava no Madrigal Ars Viva, né? Era um dos fundadores foi o próprio Gilberto, e que tinha a vocação justamente de fazer a música bem antiga, a música medieval, e a música contemporânea. E eu, com aquela curiosidade de criança, de 6, 7 anos, eu achava aquilo tudo uma maravilha. Da década de 60, 67, 68, mais ou menos, que eu tinha visto, quando eu o conheci. E eu ficava sempre fascinado quando ele ia assistir o ensaio e explicava as composições, né? Tinha então era fascinante, porque eu nasci numa família muito musical. Meu pai, ele era químico, mas ele ouvia a música 24 horas por dia. Minha mãe era cantora, então eu tinha já, na minha cabeça, eu ouvia muita música, né? E de repente eu fui cair
um ensaio do coro, o maestro Carlos de Wolff, e que fazia essa música experimental. As partituras eram desenhos, tinha todo aquele processo de decifrar o uso da palavra, né, usando as poesias concretas, né, tudo isso era muito diferente para mim, mas ao mesmo tempo eu tive o privilégio de já estar com a minha cabeça aberta, né? De repente eu entrei no mundo da música tendo esse exemplo, né, do festival Música Nova. A gente assistia todos os concertos, eu vi essa peça do Alterofilista, eu lembro que eu ria muito, né, quando eu vi o piano, a cantora e de repente entra um alterofilista, era divertidíssimo. Tinha várias outras coisas, tinha a tal da Sonata Kreutzer também, que era uma violinista sedutora, coisas maravilhosas que eu assisti. E, obviamente, esse foi o meu primeiro contato, mas eu convivi minha vida inteira musical aqui em Santos, estando aqui com ele, e sempre o encontro com ele era um encontro maravilhoso. Conversar com ele era uma delícia. E ele me mostrava muitas coisas, ele me mostrou muito disco, muita partitura. E depois eu me mudei para São Paulo e fiz a USP na época que ele estava dando aula lá. Eu não fiz composição naquela época, eu entrei como pianista, mas eu assistia às aulas dele, ele me conhecia inclusive, e era sempre uma coisa muito impressionante, essa capacidade que ele tinha de não se prender a nenhuma ideia, a uma estética. Ele era aberto, ele ouvia, ele fazia ligações em coisas aparentemente que não tinham ligação nenhuma. Então era gostoso ver as analogias que ele fazia. Ele tinha sempre essa coisa. Uma das coisas que me chama a atenção na obra do Gilberto é esse. Ele tem várias fases, várias tendências que ele experimentou, foi até o fim, fez música do Decafone, fez música nacionalista, fez música aleatória, fez música cênica, que aliás a gente fez o Santos na quinta-feira, o Santos Futebol Música, que foi uma sucessão. Fizemos também o último tango em Vila Paris, que tem também toda uma encenação, uma referência ao cinema expressionista alemão. Ele era uma pessoa que gostava muito de cinema, então tudo isso se reflete na obra dele. E como o Lívio falou, ele era um agitador, ele era uma pessoa que provocava. Então como você falou, ele falou uma coisa curiosa, ele gostava de compositores, é verdade. E ele gostava também, ele se divertia com as brigas. Que ele falava, esse cara brigou, ele ficava se divertindo com isso, ele achava curioso, era uma coisa para ele, era até produtiva, trazia, né, ele se divertia, às vezes ele trazia uma coisa, você viu, esse cara fez essa música assim, mas esse cara não fez essa música assim, você falou como é que é, isso aqui é aleatório, mas ele fala mal desse cara, que era muito divertido. Eu lembro que uma vez, num dos festivais que eu estava como diretor, ele trouxe um compositor, Alcides Lanza, que é um canadense, maluquérrimo. Eu lembro que quando eu recebi a partitura dele, eu falei, Gilberto, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu não sei, se vira, já faz. Eu fiquei perdido, né, com a partitura, estudando, né, a orquestra, fez todos os ensaios. Quando chega o Alcides era um outro Gilberto. Era um cara assim que juntou tudo aquilo que eu tentei entender, que eu entendi. De repente, em 5 minutos, juntou. E foi uma das melhores coisas. Era um concerto para piano e orquestra completamente aleatório. Completamente. Para mim era difícil entender a lógica, mas quando ele veio tocar, eu vi o Gilberto, a versão canadense, e tudo que eu acabei tendo contato nesses anos todos, junto com o festival, desde meus 6 anos de idade, eu conheci realmente o mundo que ele trouxe. O Gilberto tinha essa característica. Eu nunca vi o Gilberto, na verdade, assim, triste ou reclamando. Ele vinha assistir os concertos, ele às vezes reclamava de alguma coisa ruim, a opinião dele, não sei o quê. Outras vezes ele elogiava, eu ouvi uma coisa, eu vi isso aqui, procura esse compositor aqui, trazia umas partituras para mim. Então essa inquietação dele, essa felicidade, ele tinha uma felicidade de viver música, né? Ele tinha uma capacidade de se interessar por coisas diversas, achar as analogias, achar as diferenças e agregar, como ele falou. É uma coisa que vai ficar na minha memória há muito tempo. Assim, um mês antes dele morrer, em dezembro de 2015, ele foi assistir um concerto da orquestra que eu fiz a nona do Beethoven. Ele foi lá atrás, super emocionado, falei, como essa música é incrível, né? Como essa música fala tanto. Imagina, quantas vezes ele ouviu a dona, quantas vezes a gente fez, mas é lá, né? Com 89 anos, acho que 89, não, ele morreu com
93, né? Então ele tinha 92, 93 por aí. Ele foi lá, ouviu, foi lá atrás e sempre tinha uma coisa muito gostosa para ele descobrir alguma coisa nova. Eu vi isso aqui. No... Então essa vida que ele trazia, ele trouxe na sua composição e trouxe nessa atividade. O Júlio falou muito bem, ele era um agitador cultural, ele era uma pessoa que provocava, ele não era simplesmente um compositor. Então, assim, na minha memória, o Gilberto vai viver para sempre, assim, é inesquecível para mim. Eu estreiei algumas coisas dele, isso tudo é honra pequena perto da convivência que eu tive esse tempo todo, aqui em Santos e na USP também, quando estive por lá. É isso aí. Músicos como Arrigo, por exemplo, Lívio, que são mais novos hoje, estão muito voltados para a academia, tem esse tipo de coisa, e se voltou para a academia e se esqueceu um pouco também da ação popular? Olha, tem bastante gente fazendo coisa. Não tem um espaço como o Lira, por exemplo, que aconteceu, né, que era um espaço mais underground, né? Você tem a Casa de Francisca lá em São Paulo, que é um espaço, já não é tão underground, né? Mais bonito, né? Caro, né? Então, mas é onde as pessoas vão apresentar coisas, né? Eu fiz lá com o Ronaldo, meu Deus do céu, Bolonha, a gente fez a história do soldado, né? Fizemos a história do soldado lá na Casa de Francisca, era um negócio meio inusitado, né? Mas enfim, tem alguns lugares onde isso existe. Você tem uma geração nova de instrumentistas, especialmente instrumentistas espetaculares. O pessoal tocando muito, muito bem, sabe? Tentando se organizar, tentando produzir, ter uma proposta, né, estética, tentando criar uma poética, um programa estético deles, né? Então você vê essa inquietação, você vê que existe isso, né? E as pessoas vão ter que fabricar o espaço delas, né? Porque a gente fabricou o nosso, né? Quer dizer, a gente apareci no Festival de TV Cultura, apareceu um lugar, pô, dá para tocar no Festival de TV Cultura, pô, vamos, escrevemos, conseguimos classificar, né? E só a TV Cultura que tinha entre os jurados o Tom Zé, né? O Tom Zé estava lá, de jurado na TV Cultura. Então, isso garantia uma independência, né, do trabalho, né? Era tudo muito, muito mais difícil do que agora, muito mais, não tem comparação, né? Não tem comparação. Mas acho que talvez aí também, eu acho que uma coisa que pode responder um pouco essa coisa da tecnologia, da internet, da visibilidade diferente, meio Matrix, assim. Naquela época, né, que a gente se conheceu no Lira Paulistano, inclusive, Eu abri seu show, abri o show da banda de choque. E aquela época tinha um espaço que a gente precisava se encontrar fisicamente mesmo. Então você tem assim, as pessoas não tinham esse conhecimento virtual, né? Então esse espaço que a gente criava, a gente se encontrava. Vocês se encontravam com, né, os poetas, tinham momentos de união que precisavam de um espaço físico. O Lira teve um espaço que eu conheci, nossa, quem que a gente conheceu lá, que tocou Tamara Assunção, todo esse povo, né? TT, Grupo 1, Grupo Rumo, Divina Encrenca, Beneditando Brega, Liga de Trapo, foi tudo ali, então, mas era um lugar físico mesmo, né? Isso, acho que a coisa dessa virtualização e meio matriz, né? Você está junto de um cara que está lá não sei aonde, e começa a dispersar também, né? Tem a conexão se perde um pouco, se mistura. É uma coisa boa, de uma certa maneira, mas aí tira essa coisa do espaço, que você falou, no espaço onde a gente vai encontrar. O espaço artístico que ele falou, naquela época tinha os festivais, né, que realmente a gente tinha as bandas, a gente queria fazer parte do festival. Eu mesmo fui jurado de festival de rock na Pompeia, eu ouvi às vezes 40 bandas numa noite, né? Tinha esse movimento
desse espaço que era conquistado em todos os... Acho que uma das coisas ruins que aconteceu da internet, né, foi justamente isso, dispersou um pouco essa discussão. E as pessoas ficam muito também, quando você entra, né, qualquer um que vai surfar na internet, como se falava antigamente, hoje não fala mais assim, né? Mas quando vai, né, você entra nos shorts do YouTube lá, você fica às vezes 1 hora vendo um monte de bobagem, né, e não te traz nada e não te concentra. Quando você ia assistir um festival, você ia assistir uma mostra, você ia para isso, então se concentrava, né? Quando você pega as filmagens dos festivais da Record, né, na década de 70 ali, né, 60, você via o público, né? O público era muito curioso de ver o público, porque tinha torcida, era quase como se fosse futebol. As pessoas compravam a revistinha, tinha o programinha das letras, já sabiam como é que cantava. Então entrava o Caetano, entrava o Chico, entrava o Gil. As pessoas tinham um interesse, uma coisa louca, porque não tinha isso, não tinha esse acesso que a gente tem sentadinho em casa. Não gostei disso, vou para aquilo. Tinha toda uma atividade que aproximava as pessoas inquietas também, né? A inquietação de conhecer, de aprender. Os músicos, gente que, como você falou, que você tocava, né, na música popular, de repente via um músico popular fazendo uma experimentação, porque ele teve contato com a música contemporânea da época, trazia essa ideia, misturava, e vice-versa, né? O cara que vinha da academia ia assistir uma coisa como você fazia, o Arrigo fazia, que era uma música popular dodecafônica, né? Você tinha aquela coisa né, de usar séries, usar aquelas coisas da música popular.